Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Estejam conosco quando o Senhor nos fala pela sua palavra. Irmãos, mais uma vez vamos orar. Senhor, estando nós diante da tua palavra, mais uma vez, só podemos nos alegrar e te agradecer e te louvar. Porque a tua palavra, ela não só desperta e fortalece a nossa fé, mas a tua palavra também nos corrige quando é necessário e precisamos de correção. Tua palavra também nos consola e muitas vezes é de consolo que necessitamos. Tua palavra, Senhor, aponta os caminhos retos e perfeitos que o Senhor mesmo estabeleceu para nós. Portanto, nós precisamos dessa palavra. Assim te pedimos. Fala aos corações de cada um de nós nesse momento. Mostra-nos a tua vontade. Revela-nos o teu querer, a tua lei, também a tua graça. Fala conosco agora, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito e com o teu Santo Espírito conduze tanto o ouvir quanto o proclamar da tua palavra santa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, abram suas Bíblias, por favor, quem quiser. Na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 5, o versículo 5. Efésios, Novo Testamento, o capítulo 5, o versículo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 5. Na verdade, irmãos, nós vamos ouvir hoje muitos textos da Bíblia. Esse aqui é apenas um que vai nos motivar em nossa reflexão, vai nos inspirar em nossa reflexão. Os demais eu vou lendo para vocês, tá bom? Efésios capítulo 5, versículo 5. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras e ele disse assim: sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eu vou ler de novo. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Querido irmão, querida irmã, o mandamento de Deus condena abertamente a idolatria. E a idolatria é muito mais abrangente, esse perigo, esse pecado é muito mais abrangente do que apenas a fabricação ou a adoração de imagens e objetos. Esse terrível pecado é muito mais sutil e perigoso. Há ídolos que são materiais e ídolos que são imateriais. Ídolos concretos e ídolos abstratos. Ídolos tangíveis e intangíveis. Eu quero destacar com vocês hoje
4 desses ídolos, que são aquelas forças, poderes, coisas ou pessoas nas quais perigosamente nós colocamos a nossa confiança. Aliás, eu nem escrevi isso, mas permitam-me dizer uma coisa antes de mais nada. Ídolo é aquilo no que colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso coração. Idolatria é quando nós erramos o foco. O foco que deveria estar em Deus, a confiança que deveria estar em Deus somente, nós a transferimos para uma coisa, ou uma pessoa, ou uma força, uma ideia, uma teoria, uma doutrina. Ultimamente, nós temos visto muita idolatria no nosso mundo, especialmente idolatria de pessoas, idolatria de posicionamentos políticos, por exemplo. Ali onde colocamos a nossa confiança, ali onde depositamos a nossa esperança, isso que não seja Deus, isso é um ídolo. E o mandamento de Deus, ele é muito claro no sentido de que isso é abominável ao Senhor. Se tem pecado abominável aos olhos do nosso Deus Santo, é a idolatria. Porque é justamente quando nós tiramos os nossos olhos dele e o colocamos em alguma outra coisa. Isso é inaceitável para Deus. Então eu hoje, queridos, vou destacar com vocês, com base na palavra de Deus, 4 tipos de ídolos que você vai ver já bateram na sua porta. Você vai ver que talvez você mesmo já caiu nessas idolatrias. Você vai perceber que talvez você mesmo neste momento está envolvido em alguma idolatria. E essa reflexão tem o propósito de nos ajudar a entender isso e a nos corrigir. Todos erramos e todos precisamos de correção. Observe só. Primeiro ídolo que eu quero destacar: a riqueza. O Senhor Jesus foi categórico. Em Mateus capítulo 6, nós lemos uma palavra bem conhecida que diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O dinheiro, amados irmãos, é mais do que uma moeda. Na concepção de Jesus, o dinheiro é um Deus. E ele dá um nome para esse Deus. Ele chama o dinheiro de Mamon. Uma espécie de senhor. O dinheiro é o ídolo mais idolatrado da nossa geração. Por ele, por esse Deus, por esse ídolo, muitos vivem e morrem. Casam-se e se divorciam. Corrompem e são corrompidos. Matam e mandam matar. Jesus chama a riqueza, o dinheiro, de Senhor, de Deus, de Mamon. Porque esse ídolo, o dinheiro, exige dos seus súditos, exige dos seus adoradores todo o seu tempo e toda a sua consagração. As pessoas que idolatram o dinheiro, ninguém de nós vai dizer que idolatra o dinheiro. Isso aqui faz parte dos ídolos sutis,
que a gente não percebe que está adorando, mas que às vezes a gente está. E os adoradores desse Deus, chamado dinheiro, eles não medem esforços para ter cada vez mais. E todo o seu tempo, toda a sua consagração, a sua vida está entregue para a causa ter dinheiro. Aqueles que servem às riquezas não podem servir a Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte, numa das palavras mais fortes da Escritura, em 1 Timóteo capítulo 6. Ouve o que está escrito lá. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Que exortação profunda! Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, acabam cometendo coisas insensatas e perniciosas, falam o que não deveriam, fazem o que não deveriam. Pode ser que nessa ânsia pelo dinheiro acabe qualquer forma de amor ou de respeito pelo próximo, porque o próximo vai chegar um momento, já não interessa mais, me interessa ganhar, lucrar. E essas pessoas normalmente estão a vida inteira insatisfeitas. Elas já conquistaram muitas coisas maravilhosas, elas já têm uma casa boa para morar, elas já têm um carro, elas já podem pagar um plano de saúde, elas já, enfim, elas podem desfrutar de confortos que a maioria dos brasileiros não podem. Elas têm comida boa e de qualidade sobre a mesa. Todavia, tudo isso ainda é pouco. Para os adoradores do dinheiro, isso ainda é pouco. É necessário mais, mais, mais. E aí, a alma começa a desandar. O ídolo é apenas um. O dinheiro é apenas um ídolo. Eu vou falar de outros. O segundo ídolo sobre o qual eu queria falar é a soberba. Ou podemos dar outro nome, a presunção, a arrogância, a prepotência. O profeta Daniel, no Antigo Testamento, descreve a soberba daquele que eu considero o homem mais megalomaníaco da história, que foi o rei babilônico Nabucodonosor. O Nabucodonosor, ele disse o seguinte, olha que humilde: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Isso falou o rei Nabucodonosor. Muitos homens, muitas mulheres, hoje, quem sabe um de nós, a exemplo do Nabucodonosor, adora não necessariamente o dinheiro, mas a si mesmas. Prostram-se diante da sua própria majestade. Não se humilham debaixo da poderosa mão de Deus. Ao contrário,
exaltam a si mesmo, colocam-se no pedestal, batem palmas para si mesmos e se satisfazem profundamente quando os outros a aplaudem, e ficam profundamente frustradas quando não ouvem os aplausos dos outros. A soberba é um ídolo erigido no próprio coração do homem. A soberba promove o louvor de pessoas. A soberba é um ídolo que disputa lugar no coração do homem. Deseja que o próprio ser humano seja adorado em lugar de Deus. Este, queridos irmãos, é um pecado absolutamente gravíssimo. O apóstolo Pedro diz que a soberba é abominação a Deus. No capítulo 5, versículo 5 de sua carta, ele diz que Deus resiste aos soberbos. Quem adora a si mesmo não encontra acesso a Deus. Afinal, já tem o seu Deus. É Ele próprio. Cuidado. Esse ídolo eu já adorei. A soberba já bateu a minha porta. Eu imagino que eu não seja o único aqui que já teve que enfrentar isso. Perdão. Terceiro ídolo que eu gostaria de destacar: o prazer. O prazer. O apóstolo Paulo, fazendo uma lista tenebrosa dos pecados que escravizam as pessoas, diz que os homens são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso está lá em 2 Timóteo. A decadência da nossa sociedade, e aí nós não estamos falando apenas de Brasil, a sociedade global está decadente. A decadência da nossa sociedade deve-se ao fato de o amor estar mal direcionado. Os seres humanos são egoístas, amam a si mesmos. São avarentos, amam o dinheiro e amam os prazeres. Os prazeres dessa vida são ídolos sedutores, e no altar do prazer muitos se prostram. Vivemos numa sociedade embriagada pelo prazer. O sexo ilícito, aquele que não acontece conforme a vontade de Deus, esse sexo ele é promovido e aplaudido. E nessa coisa dos prazeres não está só o sexo. Está, por exemplo, essa busca doentia e incontrolável da nossa sociedade, do nosso tempo, por substâncias que possam produzir algum prazer. E as pessoas gastam dinheiro com bastante bebida,
com bastante droga, com bastante pornografia. Porque elas estão sedentas por prazer, porque o prazer é o Deus delas. Ter prazer não está errado, mas quando o prazer se torna o nosso Deus, nós somos capazes de fazer loucuras nesse altar e destruir a nossa vida, porque essas coisas que eu falei, eu só dei alguns exemplos, esse sexo ilícito, desenfreado, essa coisa das drogas e da bebida, isso pode, ainda ontem eu falei isso em Campo Belo, isso de repente até proporciona mesmo alguns momentos de satisfação, alguma alegria. Deve ser bom, porque se não fosse bom ninguém procurava. A questão é o que vem depois. A vergonha, a dor de cabeça, as consequências que isso deixa, porque esse é um Deus cruel. Ele quer ser servido, mas o que ele oferece em termos de consequências é coisa muito grave. Um quarto ídolo, que eu gostaria de destacar. A falsa piedade. O apóstolo Paulo conclui sua lista de pecados da sociedade decadente, dizendo lá em 2 Timóteo capítulo 3, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos, bem importante, tá? Porque esse ídolo, eu acho que já bateu a porta de todos nós aqui. A religião verdadeira precisa ter dois componentes vitais: a teoria certa e a vida certa. Teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta precisam caminhar de mãos dadas. A idolatria, chamada falsa piedade, está com aqueles que têm o credo correto, a doutrina correta, a teoria correta, mas não vivem isso. Eles são falsamente piedosos, porque no domingo às 9 horas eles estão no culto. E durante os dias da semana, eles não vivem aquilo que eles confessaram no culto. A mente deles, e talvez até o coração deles, está assim em Deus. Mas eles pensam que viver isso pode acontecer apenas ali dentro do templo. A vida não precisa corresponder ao que eu creio. Essa é a idolatria que eu estou chamando de falsa piedade. A falsa piedade é um ídolo, pois muitos, mesmo vivendo na prática dos mais terríveis pecados, colocam a máscara da piedade e pensam que estão no caminho correto. A falsa piedade é um ídolo que engana as pessoas, porque faz com que elas pensem que estão no caminho correto.
Eu vou no culto. Eu sou batizado. Eu fui confirmado. Eu casei na igreja. Eu pago a minha contribuição. Então, de certo, durante a semana, eu posso dar as minhas escorregadas. Esse ídolo é sério, porque nós realmente somos enganados por ele. A falsa piedade. Estamos crendo, isso é bom, mas não estamos vivendo o que cremos. Estamos crendo e achamos que isso é o suficiente, quando na verdade, credo precisa se conectar com vida. O que eu creio e celebro no domingo de manhã no templo tem que ser vivido durante a semana. Queridos irmãos, a idolatria é abominável a Deus, pois é um esforço afrontoso e inútil de colocar alguém no lugar de Deus. Por isso eu disse lá no começo, esse é um pecado realmente grave. E está aí algo que Deus realmente abomina. Colocar coisas, pessoas, práticas no lugar de Deus. Isso é idolatria. Isso é idolatria. E permanece o alerta bíblico para nós. E eu vou terminar só com esse alerta. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que a paz de Deus, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Jesus Cristo. Amém.